Eles assumam o lado deles. Pronto, assumiu o lado deles, aí fica tranquilo, né? Saiam do armário, né? É isso aí, meu companheiro. Por favor, Zé Marcondes, né, Muvuca, que é jornalista do Mato Grosso. Eu queria dizer para vocês da importância desse depoimento, até porque é um caso diferenciado. Nós ouvimos falar aqui sobre perseguição, exclusão financeira, de não estar aí recebendo mídia da imprensa, da SECOM, mas eu acredito aqui que vocês, cada um é de um estado, estão representados aqui todas as regiões do nosso país, e eu tenho certeza que é passível de acontecer com vocês também o que aconteceu comigo lá no Mato Grosso. A perseguição política que se deu à minha pessoa, ao meu blog, ao meu trabalho, não foi em função da falta de financiamento, de banner governamental. Foi em função de um político que ascendeu o poder com discurso de moralidade. Eu não vou dizer o nome dele para não fulanizar, mas o Sabujo é oriundo do Ministério Público. Ele é oriundo da seara judiciária, daqueles que batem no peito e se dizem os paladinos da moral, daqueles que atacam o governo e falam que eles são os representantes do povo do bem e que eles se apresentam como salvadores da pátria. Mas quando a gente começou a abrir a cortina para descobrir o que estava por trás, descobrimos que é mais sujo do que pau de galinheiro. Escrevemos o primeiro artigo, e já no primeiro artigo, eu era também comentarista político de uma rádio. 2 horas depois do artigo publicado, eu estava demitido, até porque quem financiava e patrocinava a rádio na qual eu trabalhava era um dos seus financiadores de campanha. Concomitantemente, a demissão na rádio, veio o primeiro processo, acreditando que ia intimidar. Depois veio o segundo artigo, porque quanto mais a gente fala, mais a gente mexe, mais a gente descobre que existe coisas erradas na vida pregressa de determinadas pessoas. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto artigo, eu prometi uma série de 10, porque o assunto não acaba, e a sujeira dele é enorme, e cada artigo foi um processo. Hoje eu coleciono dele e dos seus amigos mais ou menos 15 processos, não posso ter nada em meu nome, não posso ter dinheiro na minha conta, porque simplesmente, além dos processos, ele é amigo do judiciário. Não contente com isso, não satisfeito em me perseguir através da intimidação e me tirar dos veículos tradicionais, para mim continuar essa luta através dos blogs, ele foi e usou o aparelho judicial e mandou me prender. Pediu a prisão do jornalista, pediu depois que não conseguiu a prisão, pediu a internação do jornalista, e depois, mais além, pediu para que esse jornalista não se aproximasse 200 metros dele. Um cidadão acostumado a apontar o dedo na cara daqueles e falar: esse é sujo, esse faz aquilo outro, e na hora com um simples jornalista blogueiro como eu, vai lá e aponta o dedo na cara dele, manda prender, manda internar, manda se afastar e faz todo tipo de coisa. Isso pode acontecer também no estado de vocês. O nome dele é Pedro Táxi, é um senador do Mato Grosso. Ele pode ser aí um eventual candidato a governador do nosso estado. Então, minha gente, como se não bastasse essa luta desigual, como se não bastasse nós termos lutado na época da ditadura militar, como se não bastasse nossos antepassados terem aí muitos serem mortos nos porões da ditadura, terem arrancado suas unhas, terem sido torturados, como é a nossa expressão maior do nosso país, que é a presidente Dilma, como se não bastasse todas essas nossas lutas, o fora Collor, a gente está na rua e lutar pela democratização, lutar pelo país melhor, ainda temos que conviver com essas pessoas oriunda que judicializa a política, oriunda do Ministério Público, Procurador da República, que usam o poder e a ação que tem sobre o Ministério Público, que usam o poder que tem sobre juízes, que usam o poder que tem sobre o aparelho judicial para intimidar, coagir, não só financeiramente, mas também através daquilo que é mais maldoso, que é você ter a Polícia Federal invadindo a sua casa às 6 horas da manhã. 4 policiais armados de fuzil. Você mora num apartamento, aí a vizinhança achando que você é um bandido, porque foi Polícia Federal na sua casa. E nem todos têm acesso à informação, nem todos estão lá na internet. E aí depois vocês procuram aí na internet, Muvuca, Táxi, Muvuca, Táxi é o nome dele. Só para encerrar, que vocês vão entender mais a história. E eu fico com as palavras do nosso companheiro ali, que não basta viver
morrer pela luta, mas nós temos também que viver pela luta. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, presidente Lucas. Só para dizer que aí demandaria um outro grande debate na questão da democratização da comunicação, mas também da necessidade que nós temos de desmistificar o que está acontecendo no Brasil também em relação à judicialização e sobretudo, à promotorização da política e dos atos administrativos. E escolhendo os alvos, o que é mais grave. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nada que diga respeito a esta casa, a Assembleia Legislativa ou o governo do estado, você não escuta a voz do Ministério Público. Aí a gente vai ver as razões. Por exemplo, ano passado, em 24 horas, a Casa Legislativa, esta Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprovou o auxílio moradia para o Ministério Público do Estado do Ceará. É justo ter o auxílio de moradia? Nem sei se é, mas, de repente, se fosse outra Casa Legislativa, no mínimo, a Casa Legislativa tinha sofrido aí uma ameaça de processo por improbidade administrativa. Porque eu sou funcionário do Banco do Brasil, sou aposentado, mas e outros servidores médicos, não tem ninguém que tenha auxílio moradia para exercer o seu trabalho, aliás, muito bem pago, como já o é. É só para deixar, de fato, esse depoimento que o Muvuca traz, é interessante, essa questão, né, da utilização da máquina judiciária e do Ministério Público para também ajudar na consolidação dessas questões que nós estamos debatendo aqui. Então eu queria, assim, antes de encerrar a mesa, acho que dar aqui mais alguns minutos para quem queira concluir, pedindo de fato que a gente possa ser o mais rápido possível para poder nós passarmos aqui para o encerramento do nosso encontro. Nós estamos diante de um grande desafio, que é essa questão da democratização da comunicação. Eu acho que nós precisamos ter a dimensão e termos de que a questão da comunicação ela é transversal. Você não avança nas outras lutas se você não mexer na questão da comunicação. Então, a questão da comunicação, por isso que ela adquire centralidade, ainda mais nos dias de hoje, pelo papel que a mídia tem na formação de subjetividade, né? Então, ela é transversal. Então, essa é uma batalha de fato estratégica. Para essa batalha avançar, correlação de forças a gente tem que analisar. Agora, correlação de forças nunca foi sinônimo de analisar correlação de força para ficar passivo. Você analisa a correlação de força para ver como opera. Se a análise de correlação de força fosse para passividade, o operário nunca faria greve, porque ele tem um patrão. E ele demite. A análise de correlação de força não é para você ficar parado. É para você saber como avança, como caminha. Ter os pés no chão, não está nas nuvens, mas quer alterar a correlação de força. Para alterar a correlação de força, nesse caso, é muita pressão. É muita pressão. Porque não é uma batalha, o Paulo falou bem isso aqui, não é uma batalha simples. A mídia tem grande papel na sociedade. Se enganam, ou tentam se enganar, ou tentam nos enganar, na verdade, ao dizer que mídia perdeu papel. E existe uma crise do modelo de negócio dessa mídia tradicional, tudo bem, mas ela continua exercendo um grande papel na sociedade. Então essa é uma grande batalha. Na Argentina, não começou pelo governo, começou pela sociedade. A sociedade é que fez a pressão. Foi a partir das universidades. E aí o papel da universidade é fundamental, a nossa academia tem que sair do Olimpo. A nossa academia está tendo um papel muito ruim na sociedade brasileira. Não está cumprindo seu papel. Tem que sair do Olimpo. A começar das escolas de comunicação, que estão formando um monte de festinhas, um monte de William Bonner por aí. Isso? Então, na Argentina foi isso. Foi academia, foi rua. Foi manifestação com 30 mil pessoas na rua. A partir de uma crise no governo Cristina, que foi a greve do lockout do agronegócios, incentivada pela mídia, aí o governo tomou um projeto que tinha sido elaborado pela sociedade. Eu acho que esse é o movimento que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar esperando. Até porque esperar do governo nessa área, as notícias têm sido muito ruins. Nas negociações que têm sido feitas com as teles, na área de internet. As notícias têm sido muito ruins no debate sobre marco civil da internet, a paralisia desse processo que pode representar um grande retrocesso na questão da neutralidade da rede. As notícias têm sido muito ruins. A capa da Carta Capital, que o Paulo Bernardo não gostou, ela é muito real. É o ministro do Plim Plim e do Trim Trim.
E alguns mais maldosos falavam aí do din-din. Eu acho que aí é pressão. As notícias têm sido muito ruins na área da SECOM. A área da SECOM, quem teve o Franklin, né? E o Otônio. E hoje, Helena Chagas, eu não estou discutindo pessoas, estou discutindo políticas. A política da SECOM é muito ruim na qualidade. Esse debate sobre essa postura do seguinte, não, nós temos que pegar critérios técnicos, de mídia técnica, para discutir publicidade, mas governo não é empresa, é Estado. Não pode ficar com critérios mercadológicos. Quem fica com critério mercadológico é a empresa, como diz o professor Vinícius Lima. É Estado, ele tem que ver políticas de quebrar monopólios e não fortalecer monopólios. Porque o argumento da mídia técnica só fortalece o monopólio. Só fortalece o monopólio. É 1 bilhão e 600 milhões de reais de publicidade oficial. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para onde vai essa grana? Para os monopólios. Então, as notícias que vêm de lá não são boas. Nós temos que aumentar a pressão de cá. Nós temos que aumentar a pressão das ruas. Temos que envolver o máximo. Nós não podemos falar para nós mesmos. Temos que envolver mais setores e temos que ter, no meu entender, posso estar totalmente equivocado, temos que ter uma política que seja muito ampla. Era fundamental, porque a batalha não é pequena, era fundamental que nessa batalha pela democratização das comunicações a OAB estivesse presente. Era fundamental que a CNBB estivesse presente. Nós estamos tentando discutir. Era fundamental, inclusive, explorar contradições no meio deles, porque eles têm também contradições. Estou falando de explorar a contradição no meio dos empresários. É isso que eu estou chamando de amplitude. É mexer com várias peças, porque não é uma batalha pequena. Agora, essa batalha vai depender, sobretudo, da nossa capacidade de convencimento, de ir para a rua e ir para as redes. Daí o papel que eu acho que todos nós aqui podemos jogar. Uma batalha que ainda nós somos guerrilha diante de um exército permanente, que é o exército midiático, mas que eu acho que a gente pode jogar um papel importantíssimo. É isso, parabéns pelo encontro. Parabéns. Cuidado para nós cearenses, para não confundir, né? Para não irmos para a nossa famosa rede. Aí fica perigoso. A gente fala muito de judicialização da política, que é um debate correto, mas a gente tem que ver que está um processo em curso e muito mais avançado e invisível, que é a judicialização do jornalismo. O jornalismo hoje, ele virou um instrumento do Ministério Público. Ele virou um instrumento de denúncias, assim, que são fornecidas aos jornalistas, entregues em pacotes prontos, né? Em envelopes, né? E que os jornalistas publicam, porque interessam ao Ministério Público a publicação disso. O Ministério Público também pode ser a polícia, seja o que for. E que hoje nós temos um jornalismo assim, que ele se dedica a publicar escândalos, correr atrás de escândalos e participar desse processo em que você está despolitizando a sociedade em nome de um debate moral, né, de um suposto debate moral que estaria acima de todos os interesses, todas as convicções, todas as ideologias. Eu acho que isso aí é um elemento importante e que é uma questão que se consolidou no processo do mensalão, né? E que, do qual hoje a imprensa não consegue se libertar. Quer dizer, a imprensa hoje, ela vive assim. Quando eu falo denúncias, ela só vai se libertar quando tivermos um governo, se é que isso vai acontecer, que ela goste. E quando ela gostar desse governo, como já aconteceu anteriormente, ela vai abandonar. Mas nós estamos isso contribui muito, eu acho, assim, para empobrecer a sociedade, para empobrecer o debate político e esconder que, na verdade, os grandes interesses que estão em jogo na vida pública. Hoje a gente parece que a gente vive num país onde a questão é saber, tem corruptos e honestos de um lado ou de outro. O que é absurdo, né? Sabe assim? Agora, o leitor, e vamos falar a verdade, quer dizer, quem tem a ilusão de que a mídia não tem força, o leitor, e muito leitor honesto, muito leitor bem dizendo, acredita. Porque se não acreditasse, não comprava, não via. E a grande discussão é essa, quer dizer, como é que você consegue chegar para esse leitor e fazer, porque com essa autoridade, ele transforma o debate sobre democratização da mídia, o nome que a gente quiser dar, num debate sobre censura, como ele falou. Todo mundo fala, eles querem censurar, eles querem intervir.
Tem que ficar claro que não é isso, tem que ficar claro que a gente não quer nada disso, o que a gente quer é abrir espaço. E abrir espaço começa pela discussão econômica. Porque jornal, em nenhum momento do mundo, nenhum jornal do mundo, só de boletim de centro acadêmico, que aliás colhia dinheiro de estudantes, nunca foi só ali, se paga. O jornal é um bem cultural, que é muito maior do que o negócio. E toda tentativa de transformar um jornal num negócio acaba matando esse jornal. Acaba confundindo o interesse comercial com o interesse jornalístico, para não dizer coisas piores. Se a gente for ler a história da imprensa brasileira e a história da imprensa mundial, ela se confunde com isso sim. Né? Ela se confunde. Então, essa discussão da SECOM é uma discussão que tem que ser feita. Talvez não vai ser feita nunca pelo governo, porque nenhum governo vai querer enfrentar a força, vou dizer assim, quase tirânica, que tem hoje esse bloco de jornais, de revistas, de televisão, que é único no mundo. Sabe, quer dizer, se a gente vai para os Estados Unidos, o New York Times não pode ter uma televisão na cidade de Nova York. Ele tem, sei lá onde, acho que tem Buffalo, eu sei onde é no interior, porque não pode ter um segundo jornal no mesmo estado. Teve que comprar o Boston Globe, né? Ou seja, que agora vendeu, inclusive porque está mal das pernas. Mas enfim, você tem uma concentração de poder aí, e concentração de poder que está interessada no poder do negócio. Está interessado em manter o negócio, está interessado em manter, e cada vez mais funciona, e a gente está vendo como aparelhos ideológicos. Porque não são aparelhos, não são aquele jornal que tenta abrir, que tenta refletir a pluralidade da sociedade. São aparelhos que hoje trabalham por uma ideologia o tempo inteiro. A cobertura de futebol é uma cobertura ideológica. Me desculpe, parece que o problema do futebol brasileiro não é o problema da política brasileira. Só tem ladrão. Parece, você vê aí, quer dizer, a gente está passando essa convicção que está furada. Agora, tem que ter espaço para o outro lado? Tem. Como vai ser? Eu acho que esse projeto, esse abaixo-assinado, pode ser para que se faça uma discussão. Eu acho, no mundo inteiro, sim. Primeiro, vamos falar a verdade. No Brasil, tanto se celebra a iniciativa privada, ela anuncia pouco, né? anuncia pouco. E na maioria dos veículos, a presença do governo é fundamental. E ninguém vai me dizer que é pouco fundamental quando a gente vê o volume que vão, até para os supostos veículos que